Eu vou começar o quadro com uma pergunta simples e rápida ao Tássio Cruz. A camisa fica pronta quando, Tássio? A camisa deve ficar pronta na próxima semana e tem outra sendo feita. Viu? Ah, já tem outra? É, outra sendo feita. Você tá ouvindo, né? Uma com o rosto do nosso amigo Valbert Dourado. Ah, rapaz, então quer dizer, ele vai receber uma dia depois a outra, né, Tássio? Isso, as duas, para ele homenagear todo mundo. Tá aqui Eliezer Rodrigues. Eliezer Rodrigues, não sei se vocês perceberam, nos últimos dias ele tá com um semblante mais fechado, mais concentrado. Isso. É, tá mais, entendeu? E Otávio Ribeiro Neto, que mesmo levando um cano do massageador, tá bonzinho do pescoço. Tá bonzinho do pescoço, entendeu? Vamos lá. Doutor Pessoa conversou sobre as mudanças na sua equipe administrativa. E, pelo que a gente tem ouvido de vários interlocutores do Palácio da Cidade, não deve ficar por aí só. Essas mudanças, outras devem acontecer até em termos de acomodação. Vamos acompanhar o que ele disse. Segundo Michel Saldanha, era o secretário imediato. Foi porque houve necessidade do secretário de fato e de direito assinar documentos, e o doutor Edmilson Brasil, que eu estou mandando um abraço para ele, está fazendo tratamento e de longo tempo de uma enfermidade do olho dele, parece que é do olho direito, que é um tumor que ele está fazendo esse tratamento em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Não me deu informação detalhadamente. A Prefeitura Municipal não pode ficar sem não ter um titular para assinar alguns documentos aqui. Foi que aconteceu essa mudança. Mas o Admilson Brasil é meu amigo, não teve nenhum descompasso de atrito. Consequentemente, a administração está continuando com o desejo maior, que é servir o povo de Teresina. Tássio Cruz, quer dizer, foi uma passagem relâmpago, ou uma quase não passagem de Admilson Brasil pela Secretaria de Governo. Michel Saldanha, que já esteve lá, mostrou que não tem esse traquejo para o contato com o Legislativo. Sua avaliação sobre esta situação em especial, e também da possibilidade, como já se comenta, de outras acomodações acontecerem. Douglas, explicando para o amigo de casa, Michel Saldanha estava no Secretaria de Governo, né, deixou a Secretaria de Governo para que Admilson Brasil ocupasse, e a mudança foi desfeita. Porém, no Diário Oficial de hoje, né, publicado ontem, no final do dia de ontem, o prefeito tornou sem efeito a nomeação de Admilson Brasil para a secretaria imediata. Então, ele não fica na Secretaria de Governo, nem na Secretaria Imediata, não fica em um cargo do primeiro escalão. O prefeito deixou bem claro, ele faz um tratamento complexo de saúde e não poderá estar diretamente relacionado ao Executivo. Não foi dito ainda quem ficará na Secretaria Imediata, já que Michel Saldanha deve ficar na Secretaria de Governo. Acomodações, Douglas, que são ali acomodações mais organizacionais mesmo da Prefeitura. Como disse o prefeito, tem que ter alguém para assinar os atos, né? Mesmo em caso de ausência do prefeito, tem que ter essa pessoa para dar, como se fosse para reafirmar os atos administrativos. Agora, as acomodações, Douglas, pelo que a gente conversava ontem, elas devem ocorrer principalmente na cúpula da Fundação Alferraz, em algumas áreas da saúde e outras pastas também que podem ser remanejadas com essa movimentação ampla que vai acontecer a partir, né, do próximo mês de março. A gente conversava com o Luiz André, o Eliezer até trouxe na primeira participação dele, ele falava que já volta no início de março. E o tempo regulamentar exigido é até o início de abril, mas muitos devem voltar já neste início de março, e aí começam várias mudanças que a Prefeitura sairá no mês de abril com outra formatação, completamente diferente, e é isso que o novo secretário de Governo e o prefeito devem ali acertar com todos os parlamentares. Tássio, agora, a gente já viu que aqui nada pessoal, a gente está analisando aqui do ponto de vista administrativo e político, que Michel Saldanha não tem esse traquejo, esse trato que o cargo exige para lidar com o parlamento, né? Douglas, talvez tenha sido um dos pontos mais
de maior dificuldade que o doutor Pessoa enfrentou ao longo da sua gestão. Nós tivemos ali o genro do prefeito, né, que ocupou esse cargo por um longo tempo e também não teve esse bom relacionamento com a Câmara, uma reclamação constante dos vereadores. Nós tivemos também Michel Saldanha, que assumiu depois e que também nunca teve esse relacionamento com a Prefeitura. Então eu diria que tenha sido uma das maiores dificuldades do prefeito, a pasta de governo, como você disse, essa conexão, né, entre o Palácio da Cidade e a Câmara. Agora, nesse final, Michel Saldanha tem tentado estruturar o avante, né, tentado ter uma relação melhor com os parlamentares, mas encontra muita resistência na Câmara. Agora, nós vamos falar de chapas proporcionais. O vereador Levino de Jesus, que ainda está afiliado ao Republicanos, confirma que vai para o PRD e nega desentendimento na relação com o suplente de deputado Gessivaldo Isaías. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar. Estamos migrando para o partido porque a gente foi convidado, nós fomos convidados para o partido pelo vereador Bruno Vilarinho e os demais vereadores, e lá nós vemos assim uma grande oportunidade, sabe, de refazer o mandato, de voltar para esta casa. Lá nós temos bons nomes também que vão disputar, e disputar uma disputa justa, o que eu sempre costumo dizer, né? Uma disputa justa, não uma disputa desigual, uma disputa em que todo tem a sua mesma faixa etária de voto. Se perdeu é porque faltou voto mesmo, não foi porque foi uma escolha ruim para um partido. O pastor Gessivaldo é meu amigo, o pastor Gessivaldo é um cidadão de bem, não há nenhum espinho, nenhum entrave, que você tudo se separa, né? Tudo acaba, tudo se separa, tudo tem um fim, né? É verdade. Agora, não se pode negar, Otávio, que o Levino de Jesus, ele foi convidado, aliás, vamos lá, deixa eu refazer aqui. Foi retirado dele o apoio evangélico da Igreja Universal, isso é verdade, para colocar uma candidata para concorrer, tendo o apoio da Igreja Evangélica, esse é o primeiro ponto. E não restou a ele outra solução a não ser sair do partido, ser do Republicanos. Essa é que é a verdade. Aí o vereador Levino de Jesus é um homem educado, cordial, diplomático, não quer criar polêmica, mas ele foi sacado mesmo. Douglas, primeiro observar que é surpreendente toda vez que o pastor Levino ele aparece, não é? Porque dificilmente ele dá entrevista, quando é buscado ali por repórteres na Câmara Municipal, sempre tem uma desculpa, não fala em off algumas vezes, mas a grande maioria não fala. Primeiro é surpreendente, ele está revelando esse desentendimento, esse fim de aliança que sempre possuiu com o Gessivaldo. A gente lembra campanhas históricas, a casadinha, dobradinha entre Gessivaldo Isaías e o pastor Levino, e agora chega ao fim essa relação já de algum tempo. O próprio pastor Levino tem algumas palavras de deferência a Gessivaldo Isaías, mas o que se sabe é que nos bastidores essa relação política teve um fim, por isso que você coloca essa parcela do eleitorado, essa parcela evangélica que tende a votar em pessoas com pautas evangélicas, essas pautas identitárias, por exemplo, que sempre foi uma defesa de Gessivaldo e de Levino. É uma boa disputa, porque até mesmo quem é de fora tenta beliscar um pouquinho do voto evangélico, porque não seria uma categoria, mas um público que cresce a passos longos em todo o país. Em Teresina não é diferente, mas há essa disputa, e essa disputa tem causado traumas dentro desse público evangélico, como esse entre Gessivaldo e pastor Levino. Ainda nessa seara da disputa proporcional entre os candidatos, ontem ouvimos a vereadora Graça Muniz, vamos ouvir de novo hoje, ela falando da tendência de permanecer, o termo usado foi tendência, de permanecer ao lado do prefeito, doutor Pessoa, independentemente da indicação ou não de cargos. Vamos acompanhar.
Independente de indicar cargo ou não, eu sou grata ao prefeito Dr. Pessoa, que me convidou para assumir uma cadeira aqui nesta Câmara Municipal, como primeira suplente do Progressista, e eu estou fazendo o meu trabalho aqui, e não tenha dúvida que, independentemente de fazer parte ou não da base do prefeito Dr. Pessoa, se o partido que eu estiver filiada fizer parte da base do Dr. Pessoa, eu estarei com esse partido, estarei alinhada com o partido que decidir onde nós iremos ficar. Eu vou aproveitar essa fala da vereadora Graça Amorim, né, e vou começar com o Eliezer, e dizer o seguinte: a gente comentou aqui, eu trouxe inclusive na coluna Roda Viva hoje no Jornal Dia, que nós tivemos desde o ano passado, os esforços partidários voltados para a formação das chapas majoritárias. Inclusive chegou próximo ao final do ano, os pré-candidatos proporcionais reclamando, tá atrapalhando, tá demais, a gente tem que decidir logo, porque não se discute as vagas proporcionais. Bom, tudo praticamente resolvido, faltando apenas os vices de algumas agremiações partidárias. Mas olha, quando se voltou, todo mundo voltou as atenções para as chapas proporcionais, todos se depararam com um retrato assustador. Porque a dificuldade de se formar chapas proporcionais. Hoje nós temos praticamente o PT, que é o único partido que tem mais pretendentes do que vagas. Os demais partidos estão enfrentando, aliás, dificuldade para formar chapa proporcional, coisa que não se via antes. Exato, Douglas. E isso pesa no caso da vereadora Graça Amorim. Ela ainda é formalmente filiada ao Progressistas, foi convocada, mesmo o partido sendo de oposição à gestão municipal. Agora, para a sua reeleição, ela não vê as condições necessárias. O partido ainda não apresentou uma lista, uma relação com os pré-candidatos que deem condições da vereadora disputar um mandato agora efetivo no Parlamento Teresinense, caso que se estende ao vereador Inácio Carvalho, que está passando pela mesma situação, filiado ao Progressistas, com a tendência de permanecer em um partido da base, de migrar para um partido da base do prefeito Dr. Pessoa. Os partidos precisam reforçar os discursos e se tornarem mais atrativos, porque, Douglas, esse desinteresse pela política é exatamente um dos fatores, pelo enfraquecimento das siglas partidárias. Antes, um presidente de partido, quando tomava uma decisão, tomava em nome do grupo, e o grupo todo seguia. A legislação eleitoral mudou as regras para reduzir tantas agremiações que estavam em atividade no Brasil. Isso também foi um ponto contra os partidos políticos. Tem o fato de alguns parlamentares, mesmo fora da janela, conseguirem mudar de partido. É mais um ponto que enfraquece as legendas. Então, se não tem condições de se disputar uma eleição, se não tem segurança oferecida pelos partidos, esses grupos eles ficam enfraquecidos, menos atrativos para candidatos novos ou mais experientes, e aí essas conjunturas vão se formando. O trato não pesa mais tanto na relação partidária e vai se transformando em negociações, pessoa a pessoa, caso a caso, no individual. Douglas. Otávio, perdão, Tássio. Uma observação interessante, pelo que falava a vereadora Graça e o que falava o vereador Pastor Levino, ele fala em igualdade, Douglas, equilíbrio. Eu consultava aqui, Pastor Levino teve 5.800 votos na eleição passada. Viu? Sabe quantos votos teve o candidato depois dele, do Caio Bucar? 700 votos. Ou seja, não tinha nada de igualdade ali e era bem desigual para favorecer a ele e Caio Bucar. Então, quando ele fala em igualdade hoje, eles estão buscando ali uma alternativa para se eleger. E dando um spoiler do Jornal Dia do final de semana, que nós vamos trazer uma matéria exclusiva, eu conversava com o professor Germano, cientista político, ele falava uma coisa interessante. A nova legislação, ela criou duas eleições.
A primeira eleição ela é interna, dentro do próprio partido, porque os candidatos brigam para serem candidatos viáveis dentro dos próprios partidos. E a segunda é essa, junto ao eleitor, em que os partidos vão buscar a eleição. Então é interessante isso porque a primeira disputa começa dentro dos partidos com essa tendência de viabilidade que o Progressistas não apresentou. É tão verdade, Douglas. Pô, não, traz aqui, ó. Vem aqui pro estúdio. Eliezer. É tão verdade isso que o Tassi está trazendo para a gente, que agora há pouco eu recebi mensagens aqui do Celso Henrique, que é porta-voz da Federação Rede PSOL, em reunião com o presidente municipal do Agi, o suplente de vereador Nilson Cavalcante. Qual é a preocupação deles? Segurar os pré-candidatos considerados de menor expressão nas chapinhas. Os dois estão aí articulando a formação de chapas com a concorrência interna menor, mais equilibrada, só que esses pré-candidatos, até então já acertados com eles, estão sendo assediados para serem caudas ou buchas em partidos maiores. E isso já está sendo um problema. Eles estão tentando argumentar e convencer que esses pré-candidatos precisam ficar onde estão. Disse para perguntar ao Otávio Ribeiro o seguinte, porque quando a gente fala sobre formação de chapa, a gente fala em atrair nomes, é isso? Não, vamos atrair nomes para formar a chapa. Hoje, quando algum representante de partido vai falar sobre formação de chapa, a primeira coisa que ele diz é quem ele não quer. Ó, nós não aceitamos esse perfil, ou seja, já começa rejeitando. É diferente. Otávio, a coisa é a espécie da roda grande girando dentro da pequena, viu? Girando dentro da pequena, Douglas. E tudo isso proporcionado pelas mudanças na legislação eleitoral que já aconteceram na eleição de 2022 e agora serão aplicados para os cargos de vereador. E o ponto que o Tasso traz sobre igualdade tem certa coincidência com esse ponto que você coloca sobre quem eu não quero. Porque todos os nomes que ali estão, o que eles querem é igualdade. É olhar para o cenário, olhar para os nomes que formarão aquele partido e ver, olha, eu tenho chance de concorrer com essa figura. Aqui nós temos, a soma, a totalidade desses votos, podemos eleger de 3 a 4. 2 estão garantidos e o restante consegue brigar por essas duas. O cálculo é mais ou menos por aí. E não está fácil, Douglas, encontrar o que o Eliezer classifica como cauda, que são esses candidatos de menor expressão eleitoral, mas que estão dentro da chapa e são fundamentais para poder fazer com que esse grupo atinja o coeficiente. Você pega, por exemplo, o PDT, do Evandro Ide e também do presidente da Câmara, Enzo Samuel. É muito provável que não forme chapa essa sigla e que Enzo e Evandro busquem um outro partido. Já se falou em PT, as conversas estão mais avançadas com o PSD do deputado Georgiano, para você ter uma ideia. É um partido que já foi robusto em Teresina, conseguiu eleger bons nomes, bons quadros na eleição passada, que é o PDT, agora não vai nem mesmo conseguir formar essa chapa, demonstrando, confirmando o que você coloca dessa dificuldade das formações partidárias. Para encerrar aqui, o Tassi conhece muito música, é aquela música Eu Quero Não Me Quer, da Nubia Lafayette, tá certo? Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. É dela, né? É. Acho que é Nubia Lafayette. Quem eu quero não me quer. Exato. Aí cabe bem na situação atual das chapas. Então é o seguinte, nas chapas tem quem eu não quero, né? Quem eu não quero, quem eu quero, né? Diretamente, eu quero fulano. E aí puxando da Nubia Lafayette tem quem eu quero não me quer e ainda quem me quer mandei embora. Então situações... Douglas, só uma rápida observação. Até o dia 6 de abril nós vamos ver coisa. A Josi está aqui do nosso lado. exatamente. A Josi botou a mão na cabeça quando eu comecei a cantar Nubia Lafayette. Isso, botar assim também. É uma música dela em plena sexta-feira. Mas é preciso observar, Douglas. Quem me quer, mandei embora. E é preciso observar que, principalmente os partidos ligados à prefeitura, falta alguém, como tínhamos antes, aqueles que coordenavam politicamente o grupo, chegar e dizer, você vai para tal grupo, você vai para tal partido, você vai para tal, e pronto, acabou. Isso. Falta alguém para chegar e definir. Por isso que fica essa seara, né? Por isso que em muitos casos,
Os pré-candidatos estão pedindo a ajuda dos líderes para interferir lá e dizer, ó, vamos botar ordem na casa aqui para poder... O ex-prefeito Firmino Filho chegava e dizia, você vai para tal partido, se não quiser, tá fora. É porque se deixar a cargo dos líderes Não tem- partidários, é uma confusão, vira uma grande zona. Porque tem aí entendimento. começam a dizer, o prefeito está ajudando determinado partido. Isso é preciso que haja essa coordenação, alguém para fazer esse meio campo. Eu tô achando, Douglas, que para garantir chapa, vai ter que acontecer como acontece em uma cidade aqui próximo, que quando vai ter eleição para a presidência da Câmara, o grupo de vereadores se reúne em um local reservado uma semana antes. E de lá vão direto para a Câmara no dia da votação. Então, para segurar a chapa, vão ter que guardar vereador, candidato, em algum lugar e só liberar depois da meia-noite, É o podia ser. sequestro culposo. Tem outra situação aí que eu soube que vão para um sítio, viu? E aí tem alguém vigiando 24 horas. Eu só sei de uma coisa, para encerrar aqui, eu só quero dizer o seguinte: se continuar mesmo como está, nessa confusão toda, ninguém se entendendo e não havendo uma interferência para pôr ordem na casa, a única chapa que algumas pessoas vão ter é se tirarem chapa do pulmão ou de outro lugar do corpo, porque chapa mesmo de vereador não vai ter de jeito nenhum. Obrigado, Eliezer, obrigado, Otávio Ribeiro Neto, recuperadíssimo aí, firme. Tem um segredo, tem um segredo. Tem um segredo, viu? E meu amigo Tássio Cruz também, muito obrigado. Prometendo, se Deus quiser, que a gente volta na segunda-feira, logo depois do Rota do Dia, colado com o Valbert Dourado. Um ótimo final de semana, assista todos os programas da O Dia TV, a gente retorna na segunda. Até lá.